Voltamos aqui então para continuar a nossa última sequência de aula, né? A última aula aí dessa sequência de 10 aulas do Marketing 360. Então, só para relembrar, a gente iniciou falando sobre Marketing 360, ok? Só para relembrar isso aí. E hoje a gente vai falar de dois pontos importantes, como que ele se complementa dentro dessa estrutura que a gente vem comentando ao longo dessas 9 aulas, né? Claro que a gente vai só dar uma pincelada aqui, um comentário, porque depois a gente vai aprofundar isso em aulas futuras, ok? Então, só para relembrar, lá no início a gente falou do marketing tradicional, né? E marketing, né? Digital, o online, né? Então, só para lembrar aí, porque a gente vai conectar as coisas aqui. Então, o tradicional é o offline e o digital é o online, né? A internet, ok? Só para a gente estar relembrando aí todos os pontos. E tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui levava na jornada do cliente, né? Que era aqueles 4 pontos lá, né? Que a gente comentou. 1, 2, 3, 4. Do momento em que o carinha lá chegava da inconsciência, né? Pois consciente, considerava e finalmente ele comprava, né? Aqui no seu negócio, na sua empresa. Estão lembrados disso? Então a gente fez isso aí, né? Considerando todo aquele cenário. Só que a gente explorou bastante o cenário do marketing digital. E a gente vai falar um pouquinho aqui do marketing tradicional, tá? Como que isso aqui é importante, mesmo na era digital que nós vivemos hoje, isso aqui não deixou de ser importante. Saber quando usar ele que é o fundamental, que é o interessante. E aí a gente vai agregar um outro fator importante aqui, nesse processo, que vai englobar tudo isso aqui, inclusive, tá? Incluindo a sua empresa e a jornada do cliente, que é um negócio que a gente chama de comunicação integrada de marketing. E tudo isso aqui vai somar para ser o nosso 360 graus, tá? Claro que de forma bem superficial, sem aprofundar, mas importante entender aí todo o contexto, ok? Então vamos aqui falar um pouquinho sobre esses dois pontos, né? Importante aí nesse processo todo, ok? Então não pode, mas eu tenho que saber tudo isso aí. Não, não, tem que entender que isso é importante, aplicar só o necessário no seu negócio, né? Alguns negócios vai precisar de mais coisas, outros menos coisas, mais ferramentas, outras menos ferramentas, né? Para contemplar toda essa jornada do cliente aí. Então, o marketing tradicional, né? Lembrando aí que o tradicional ele trabalha com os 4 P's, né? Lembrando que os 4 P's tratam do produto, é o primeiro deles, né? O produto. O segundo deles, né? A praça. O terceiro deles, o preço. E o quarto deles, a promoção. Muitos negócios, isso aqui é uma força poderosa, né? Outros precisam estar ali com o digital aqui junto, né? Então, marketing tradicional, tá? Só para lembrar aqui. Então, isso é marketing tradicional. Agora, o produto é o seu, né? A gente chama de produto aqui, mas poderia ser um serviço, uma prestação de serviço, né? Esse produto ele tem que ser a solução, né, para o cliente, para o carinha aqui, ó, tá? Eu vou colocar esse camaradinho aqui de novo, porque ele sempre vai ser o nosso objeto de atenção, tá? Ele tem que ser a solução, tá? E essa praça é a localização, né? Local. Aí o local aqui, gente, lembrando que na internet o local pode ser um site, pode ser a loja virtual, pode ser ali a landing page, né? A página de estacionamento, tá? Mas no mundo real, no tradicional, é o local, né? Então é como que esse camaradinho aqui, né? O nosso potencial cliente prospecto, né? Como que esse cidadão que está procurando uma solução vai ter acesso de maneira
fácil ao local, né? E aí, depois que ele tem acesso, o quanto que ele entende que isso é valor para ele. Tá? Isso, olha a diferença de preço para valor, tá? Então, isso é importante entender. Então, aqui, esse camarada ele tem uma interpretação de valor, né? E agora sim entra um ponto importante, que é essa questão da promoção, né? Que tem a ver com a oportunidade de compra, de aquisição. É o momento, né? E agora a gente faz o quê? Vamos entender, tá? Ele está à procura de uma solução. Ele pesquisou na internet, achou o seu site, achou o seu blog. Você não vende lá, porque é um produto físico. Então, ele viu que aquela solução é ideal. Claro que essa solução ela pode ser encontrada em N lugares, né? Em N concorrentes. Agora, ele vai considerar o local mais próximo da localização dele, da casa, trabalho, residência, ou aonde ele se encontra, vai considerar o valor que ele quer pagar, ou seja, por mais que você tenha um preço de mercado competitivo, né, ele vai considerar o valor que ele quer pagar, né? Ele entende que aquele produto, aquela solução, ela pode ser mais cara ou mais barata, né? O preço, né? É claro que ele vai considerar a necessidade dele. Por exemplo, né, uma pessoa que está sentindo dor e precisa urgentemente resolver o problema da dor, o local que ele vai procurar é uma farmácia, a farmácia mais próxima dele, né? É claro que aí hoje com o sistema de delivery, de entrega, né, que elas possuem, vai facilitar o acesso, mas mesmo assim ele vai procurar uma farmácia de confiança que traz uma solução. E aí ele vai considerar o valor, né? Se a dor for muito intensa, o valor aqui é resolver o problema o mais rápido possível. Então, se esse preço aqui está na aquisição financeira dele, pode ser um preço até caro em relação à concorrência, mas ele vai pagar. Porque a oportunidade de resolver o problema é agora, não é amanhã. Se é uma dor que incomoda eventualmente, não é uma coisa constante, ele pode suportar de um dia ainda, algumas horas ali para achar outras possibilidades de um preço mais acessível, ele vai verificar essa oportunidade. Percebe como que os 4 P's aqui é importante, né? Um folheto, um cartaz é importante? É, mas desde que aquilo esteja. Agora vem um ponto que a gente chamou a atenção agora aqui. Desde que isso esteja dentro de uma comunicação integrada de marketing, né? Ou seja, isso aqui de forma isolada é perdido. Agora, se isso aqui estiver dentro de um contexto em que sua empresa tem uma comunicação integrada de marketing, essa comunicação integrada, ela conversa, tá? Ela faz um diálogo com todos os 4 P's e também faz todo um diálogo com os 8 P's lá do marketing digital, nossa, isso é uma ferramenta poderosa, tá bom? Então é importante entender que, eu vou fazer um folheto, distribuir na minha região, muito bem, mas esse folheto está isolado, né? Ele está assim, não pertence a todo um processo pensado estrategicamente, né? Tá indo porque dá onda, porque é uma promoção de oportunidade ali de ocasião, tipo Black Friday, né? A pessoa fala, vou fazer, mas ela não se preparou, a estrutura dela, né? Funcionários, equipe, às vezes estoque, né? Então ele tem produto, tem uma boa localização, tem um bom preço, tem uma boa promoção, está dentro de uma integração com uma série de outros trabalhos que ele vem fazendo ao longo do ano. Isso sim vai ser importante para aumentar, escalar as vendas. Agora, se o ano inteiro ele não fez nada e de repente acha porque uma Black Friday vai resolver o problema dele financeiramente, às vezes não. Vai aumentar sim por conta da época, né, de preço, e aí tem que tomar cuidado porque se o preço dele ele baixar demais, ele pode queimar estoque e não vai conseguir manter um estoque posterior ali na semana seguinte e acaba sendo um problema para ele. Então, os 4 P's, né? Produto, praça, preço e promoção é importante nesse sentido. Ok? Então, só para a gente entender um pouquinho sobre isso aí, como que isso pode ser importante. Agora, esse 8P aqui, ele vai perseguir, pensando numa loja local, numa empresa local, ele vai perseguir, né, a pessoa, o prospecto ali na jornada do cliente, né, até ser um produto físico, ele passar por esse processo no mundo real. Tá? Então não posso deixar isso de lado. Tem que levar isso em consideração, mesmo com o digital funcionando. Muitos negócios investem pesadamente aqui,
mas pecam aqui. Ou seja, quando esse camaradinha chega lá na praça, lá no local, para ser bem atendido, porque aqui a promessa no 8Ps que era o melhor, que era o mais bacana, que solucionar, chegava lá o atendimento era ruim, o preço no site era um, chegava lá o preço na loja é outro, né? Acaba que isso aqui acaba atrapalhando isso aqui, né? Então, o real, ele tem que conversar com o 8Ps. Agora, quem é que tem que cuidar disso aqui? Comunicação integrada de marketing. Tem que estar tudo de forma integrada, né? No mundo real, no mundo digital, tá certo? E vamos falar um pouquinho sobre, então, o que é a comunicação integrada para a gente compreender isso aí com mais propriedade, ok? Então, marketing tradicional funciona? Funciona, desde que ele esteja de acordo com todo um processo de comunicação, de integração, toda a equipe, toda a empresa, do mais alto cargo da empresa, seja um executivo, seja o próprio proprietário, ou ao office boy, a cozinheira da empresa, aquela pessoa que tem uma função ali mais simples, né? Não que não seja importante, mas não é uma função de altas decisões, né? Mas é uma função fundamental para o processo todo funcionar, né? O cafezinho que ela faz, por exemplo, pode agradar o cliente ou não, né? Se o cliente ou o café está muito doce e a pessoa é um diabético, o cliente, pensa bem que situação ruim, né? Então, se tem lá no cafezinho a opção para quem gosta de café com açúcar ou adoçante, ou mesmo uma opção que a pessoa gosta de café sem açúcar, você está considerando o teu cliente em potencial, ok? Então, vamos falar agora um pouquinho mais sobre a comunicação integrada de marketing, tá? Então, comunicação integrada de marketing, ok? E o que seria isso? Ó, a gente vai fazer de forma bem resumida aqui, porque não fica muito extenso, né? Isso aqui trata de alguns pontos importantes. Também vou enumerar eles aqui. O número 1, né, que é a comunicação institucional da empresa. Depois, o número 2, que é a comunicação interna, tá, da empresa. O número 3, que é a comunicação mercadológica. E o número 4, que é a comunicação administrativa, ADM, né? Claro que aqui eu vou falar de forma bem resumida, em aulas futuras a gente pode explorar cada tópico desse. Mas o que seria, então, a comunicação integrada, pensando lá no nosso 4P, 8Ps, né? Em tudo aquilo que a gente já viu aí ao longo de 9 aulas, né? Olha, pensa bem assim, a comunicação institucional, tá? Ela vai levar em consideração o quanto a sua empresa, a imagem institucional dela, tem uma boa relação pública, né? O quanto essa relação pública, como é que as pessoas, as empresas, o teu mercado, né, vê isso, o quanto a sua empresa pode ser até uma notícia, né? Pode ser uma coisa importante para a imprensa, jornalismo aqui, eu estou colocando, né? O quanto a imprensa vai levar isso como uma ação, né, que se torna fundamental para essa empresa se tornar notícia, né? Tá certo? Imprensa, ok? Outra, então, ou seja, a imagem corporativa, tá? Ela é fundamental, tá? Para essa instituição, essa comunicação institucional ser toda nivelada, né? Manter uma imagem positiva, né? Como que o marketing social dessa empresa está acontecendo? Um exemplo simples, tá? A empresa, de repente, é uma lavanderia industrial, né? E ela não cuida dos resíduos de lavagem com os produtos químicos que ela utiliza lá. Ela está tendo um relacionamento ruim com a sociedade. O social dela ela não está dando importância de fazer uma divulgação que ela respeita a sociedade. E aí ela vai acabar tendo uma imagem corporativa ruim, a imprensa vai ver isso como notícia e acaba que a visão
pública dela é negativa, né? O contrário pode acontecer, né? Imagina, ela faz um tratamento todo cuidado, faz tudo uma estrutura, um laboratório, né? Profissionais especializados. Isso se torna uma notícia na imprensa, a imagem corporativa dela é positiva, né? E acaba que a visão pública dela perante a sociedade é positiva. Ou seja, ela passa a ter uma visão, aí é importante explorar o marketing cultural dela, né? Ela passa a ter uma imagem que ela faz parte de uma cultura de respeito, né? Ou seja, essa é uma instituição industrial, mas que respeita a cultura social da sociedade. Ela não está localizada num lugar ruim, né? Não afeta a natureza, não vai, ela respeita todo o ecossistema em que ela se encontra, tá certo? Então, o institucional ele vai tratar essa situação aí para que a imagem da empresa. E aí, olha só, o que isso tem a ver com a jornada do cliente? Pensa naquela pessoa que está no momento que ela é inconsciente, né? Ela não precisa do produto nem do serviço. Mas ela está vendo a notícia sobre você, ela está vendo uma imagem positiva sobre o seu negócio. Então, no futuro, quando ela precisar, que ela for ter a consciência, depois considerar e tomar uma decisão de compra, adivinha qual a imagem que ela vai ter na cabeça? Do seu negócio, que é uma empresa que respeita a sociedade. Então, para isso acontecer, a comunicação interna da empresa, olha que interessante, a comunicação interna da empresa, ela tem que ser poderosa. Ela tem que ser poderosa no seguinte sentido: a comunicação administrativa, né? Ou seja, os administradores têm que cuidar de todos os fluxos, todos os processos internos da empresa, com seus colaboradores, para que eles tenham ali um canal de comunicação aberto, né? Não é aquela situação do eu mando, você faz. Isso deixou de existir já faz muito tempo. Precisa considerar todo o processo, né? Porque um mau colaborador, um colaborador insatisfeito, vai trazer prejuízo para a imagem da empresa. Percebe? Então, uma comunicação administrativa e seus fluxos têm que ser levados em conta. Ou seja, que veículo, né? Qual canal que você está usando com o seu. Se é uma empresa pequena, isso é fácil, ali um WhatsApp já resolve, né? Um mensageiro, né? Mas se é uma empresa muito grande, precisa ter os canais, né? Ali, as ferramentas, né? Sabe aquele jornalzinho interno da empresa, ou mesmo um blog interno, um canal de comunicação interna para que isso aqui tenha sempre uma situação positiva, né? Então, o cliente chegou na empresa, não foi bem atendido, e ele reclama lá no formulário no site, ou mesmo no formulário que está no balcão. Se ele for mal atendido e aquilo é ignorado, o fluxo não está acontecendo. Agora, o contrário, se aquilo é levado a sério, e aí é motivo de uma reunião para que todos conversem e procurem melhorar a situação do atendimento àquele camaradinha que chegou lá e ficou esperando. Lembra que eu comentei até um exemplo de um restaurante, ele ficou lá 50 minutos esperando o prato de comida e ele tinha ali um compromisso 1 hora e meia depois, e ele talvez até teria um problema de atraso por esse compromisso. Isso é uma imagem ruim, porque ele esperava almoçar no máximo, esperam 15, 20 minutos, ele estaria já almoçando, uns 20, 30 minutos para almoçar legal e se deslocar para o compromisso dele e não se atrasar. Então, ele poderia reclamar lá que demorou muito, né? E aí, como o administrador da empresa vai perguntar lá para o setor de produção, por que demorou? O que aconteceu, né? De repente faltou a logística e faltou ali de comprar algum item importante e o rapaz, se vir um funcionário, correr no mercadinho da esquina e comprar, e isso foi o motivo do atraso. Então faltou comunicação interna nos canais ali com relação ao estoque, com relação ao item que estava acabando, né? Então, aí entra um ponto importante aqui, que é o que a gente chama de CRM, a gente já comentou isso em aula anterior, que é o gerenciamento do relacionamento com o cliente, seja via software, seja via programa, via app, ou mesmo presencialmente ali. Esse relacionamento ele tem que ser sempre positivo. Ele não pode ser um problema para esse camarada aqui, tá? Ele tem que ser positivo. Tá? Então, essa comunicação interna é fundamental, beleza? Então, agora a gente está compreendendo aí aonde que isso se encaixa em todo o processo, né? Pensando no marketing digital, por exemplo, né? Você fez todo um trabalho de atração de público, né? De AIDA, né? Chamou a atenção, despertou o interesse, o desejo, levou a pessoa para uma ação para se deslocar até a sua empresa ou chegar no site e fazer ali uma aquisição, uma compra, né?
porque ele está no momento de compra, ou mesmo via Google, né? E aí ele acaba tendo uma surpresa porque ele não é correspondido, né? A gente acabou de falar isso no 4Ps ali, tá certo? Então a tua comunicação interna está com problema, né? Ela não pode ter esse problema. Tá? E isso vai refletir aonde? Na comunicação mercadológica, ok? O que é comunicação mercadológica? Olha, você pode ter isso aqui funcionando muito bem, mas na comunicação mercadológica, como é que o teu marketing está vendo, passando a imagem da sua empresa, né? Como que a propaganda tá sendo elaborada, passando essa imagem da empresa? Como é que você está promovendo, como é que o negócio está sendo promovido, né? Como que as vendas estão acontecendo, o processo de vendas, né? Em que locais você está promovendo, novamente aqui, né? Uma feira, num local de eventos, né? Aonde você está, o seu negócio pode ter um ponto de vendas ali, o PDV, né? Ponto de vendas, né? Ou seja, tudo isso tem que ser levado em conta. O marketing direto, né? Se sua empresa tem um marketing direto funcionando, como é que está acontecendo, né? De forma positiva e outros, né? Isso aqui é só um resumo, tá, pessoal? Então, é importante lembrar que é todo um complexo de coisas que precisa estar funcionando, é uma engrenagem de forma harmônica, ok? Então, a sua visão mercadológica perante esse camaradinho aqui, se já for ruim, então ele nem vai ao teu negócio. Então, isso aqui é um fator fundamental, ou seja, ele precisa ter todo um processo acontecendo aqui para ele ter aquela jornada, né, de inconsciente, consciente, considerar e finalmente comprar, né? E claro que se for uma pessoa já no momento de compra dela, já está interessada e ela passa a ter, por exemplo, um influenciador e ele passa a ter uma experiência negativa, a gente não vai falar aqui de experiência do consumidor, de experiência do usuário, a gente comentou isso em aula passada, ele vai ter o que uma resposta ruim, porque a comunicação mercadológica não foi boa, né? Percebe? E aí, finalmente, o último item, que é a comunicação administrativa, né? Tá certo? Essa comunicação administrativa é aquela visão do todo, né? Como que o negócio está sendo considerado, ok? Então, isso aqui, ele vai levar em conta tudo isso aqui, né? A comunicação administrativa tem que acontecer, a comunicação interna tem que acontecer e a mercadológica também. Quem que é o responsável por isso? Pessoal que vai fazer comunicação administrativa mesmo, tá? Pessoal que está ligado direto ao setor de decisão, pessoal que está ligado direto ao setor de planejar os negócios, né? Esse pessoal que aqui da comunicação administrativa que vai falar uma coisa importante que muitas empresas não levam a sério, que é um negócio chamado missão, visão e valores, né? Às vezes chega na empresa e pergunta para o funcionário qual que é a missão da empresa, ele não sabe. Pergunta onde que a empresa pretende chegar, ele não sabe. Pergunta quais são os valores, atender bem o cliente. Olha, o teu concorrente fala a mesma coisa. Então, essa missão, visão, valores, a comunicação administrativa tem que ser clara com isso aqui. Porque se o negócio não tiver isso aqui, todo o resto perde sentido. Qualquer coisa serve, entende? Então, missão. Lembrando que missão é o porquê a empresa existe. Ela traz uma solução para aquele camaradinha, tá? Para aquela pessoa que está procurando resolver o problema dele. Né? E a visão da empresa perante o mercado, perante esse mercado alvo que ela quer se tornar referência dentro de alguns anos, né? Ou alguns meses, semanas e assim por diante. E qual o valor percebido, né? O valor aqui não é dinheiro, é o valor percebido, né? É o que esse camarada aqui pensa a respeito do seu negócio. Como que lembra que eu falei o que ele considera de oportunidade, de valor em relação ao preço? Qual o valor percebido no seu negócio? Então é importante ter isso em mente, beleza? Então a comunicação integrada vai cuidar disso aí, tá? De forma contínua, tá? Não é um negócio que eu faço hoje, engaveto e aplico durante o primeiro ano do negócio e esqueço. Não, é o resto da vida. Isso tem que ser adaptado o tempo todo, porque as gerações vêm e vão, né? E aí, a cada geração, existem seus contextos, valores, percepções do que é realmente importante para elas, tá? Ok? Então, para a gente fazer uma última análise aqui para fechar essa aula com chave de ouro, ok? A gente vai fazer um gráfico aqui, tá? Para a gente compreender tudo isso aí que a gente falou ao longo de 9 aulas e mais esse conteúdo dessa 10ª aula,
que vai deixar aí um pensamento, né, uma interrogação na sua cabeça, uma pergunta: o que eu estou ou não estou fazendo no meu negócio, tá certo? Então, vou fazer aqui de forma bem simples para a gente entender, tá? Então, aqui está o teu negócio, tá certo? E aqui está o teu cliente, um camaradinha, tá certo? Então, olha que interessante. O teu negócio, ele precisa ter uma comunicação integrada, ele precisa ter uma comunicação 4Ps no marketing tradicional, eficiente, ele precisa ter uma comunicação 8Ps no marketing digital, também eficiente, tá certo? Essa comunicação, ela tem que ser de mão dupla, ou seja, você manda, direciona ela lá para o teu consumidor em potencial, porém, ele vai te dar um feedback de algum jeito, e você precisa interpretar isso para que o negócio sempre consiga melhorar. Então, a comunicação interna, o marketing tradicional, é, a comunicação integrada de marketing, né? E aqui todos os itens que a gente já falou. O 4Ps no marketing tradicional, 8Ps no digital. E aí, um item aqui que eu vou colocar em vermelho, tá? Que é o CRM, que a gente já comentou aí, né? Não vou retornar a falar nisso. E aí, finalmente, a gente tem aqui uma coisa importante agora, ó. Então, o negócio tem uma comunicação integrada de marketing, tá? Que possui toda uma situação que a gente acabou de falar, né? Essa comunicação integrada, ela vai lembrar que toda a ação de marketing, 4Ps e 8Ps, ela precisa estar dentro do AIDA, né? De atenção, interesse, desejo e ação, tá? Só para a gente fazer aqui um resumão de tudo, né? E aí, ou seja, esse item precisa estar contemplado aqui dentro, né? E aqui, olha que interessante, isso aqui precisa estar contemplado dentro de um sistema de gerenciamento, ou seja, toda empresa precisa, seja de forma digital, seja de forma presencial, seja através de sistemas e software de rede, base de dados, precisa gerenciar essa informação, esse fluxo, né? Novamente falando do fluxo, né? Comunicação integrada de marketing, tem que estar alinhado. Porque aqui embaixo, quem que está aqui embaixo? Olha só, está o camaradinha que está no momento de inconsciência, momento 1, depois no momento que ele se torna consciente, e depois no momento que ele considera, né? E depois, finalmente, o momento que ele faz a aquisição, ele compra, né? Ele vai adquirir o seu produto ou serviço aí, né? Então, tua empresa tá aqui, ó, tá certo? Só para a gente lembrar, a gente foi ilustrando essa casinha aqui, representando a empresa. Então, olha que interessante. Tudo isso aqui, tá? Isso tudo aqui tem que ser considerado, ou seja, a comunicação integrada de marketing em todo o processo, tá certo? Olha só, tem que ser considerado na jornada de cliente. E isso tudo aí está dentro de quê? Olha que interessante. Do nosso querido marketing 360 graus. Né? Percebe? Então, fecha o ciclo aqui completo do que realmente importa, né? Ou seja, esse marketing 360 graus, ele engloba tudo isso aqui, né? O endomarketing, que é a parte de comunicação interna que a gente falou lá na comunicação integrada de marketing, ok? Então é isso, tá? Isso pode ser implantado aos poucos, uma coisa de cada vez, né? Porque isso demanda tempo, recursos de estrutura, recursos financeiros, recurso cultural. Às vezes a própria equipe não tem essa visão, essa cultura de comunicação efetiva, comunicação aberta com o cliente em potencial. Então, isso precisa ser implantado aos poucos, né? Cada setor ter a comunicação pertinente à função, àquilo que ele vai entregar para o cliente, né? Ou seja, naquela parte em que ele está ali, aquele colaborador, ele precisa estar sempre dando um feedback para todo o corpo de
de pessoas que tomam decisões dentro do negócio. Ok? É isso, né? Ao longo de 10 aulas aí a gente falou a importância do marketing 360. Fica ligado, acompanha o canal, acompanha as aulas, porque a gente vem com mais novidades pela frente, explicando outros pontos internos que ocorrem dentro de um marketing global, do marketing 360 da empresa. Por enquanto é isso. Até mais. Até uma próxima. Tchau, tchau. Fica com Deus.